Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast sobre linhas tortas. E hoje o assunto é sério. Vamos falar sobre gestão, crescimento de clínicas odontológicas, né não? Estamos aqui com o doutor Alessandro, né, Michele? Isso aí. Ele veio trazer para a gente a importância de uma gestão, de uma organização nas clínicas dentárias e como a mentoria dele pode ajudar a alavancar as clínicas odontológicas do Brasil. Fala um pouquinho pra gente, Alessandro. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, Paty, Michele. Então, eu trabalho já nessa área de clínica odontológica há mais de 10 anos, né? Então, desde gerente até gestor e até donos de clínica. E aí vim com a mentoria, com as estratégias para alavancar, né? Então, em um mês eu consigo fazer uma alavancagem no faturamento e muitas das vezes dobro o faturamento no primeiro mês. Então, a estratégia de gestão, ela veio não só da minha experiência, mas de rua, de contato, de trabalhar com vendas, de saber lidar com o cliente, mas também vem da parte teórica também de estudo, né? Que eu uno muito algo que a Michele tem feito, que eu tenho acompanhado bastante, a parte de neurociência junto com gestão. Então, onde envolve tudo isso. É um desafio, eu acho que, assim como para mim, mostrar para alguns empresários que ter uma gestão, saber precificar é muito importante, que ele pode ser o melhor dentista, que ele pode ser destaque no que ele faz, mas que se ele não for um bom gestor, que a clínica dele não vai crescer. Então, Michele, isso é fundamental. Vou falar umas coisas aqui que pode mexer com algumas pessoas, alguns empresários. A maioria das clínicas que dão mais certo são quando os donos não são dentistas. Por quê? Porque os dentistas, eles não são treinados para ser gestores e na faculdade não existe nenhuma matéria sobre isso. Então há uma dificuldade muito grande em trabalhar com pessoas, porque eles têm que atender e ao mesmo tempo saber toda a parte de gestão financeira, gestão de pessoa, dependendo do tamanho da sua clínica, consultório. Comercial, agora marketing, né? Porque todo mundo tem que saber de marketing, todo mundo tem que saber estar na internet, estar no Instagram, né? Se vender, tem que se vender. Tem que se vender, tem que hoje treinar a equipe, né? Então, tudo isso está envolto ao mercado. E o mercado de odontologia é um mercado que tem crescido muito. Né? Hoje nós temos em torno de 500 mil clínicas odontológicas no Brasil. Só no Rio de Janeiro são 50 mil clínicas odontológicas. Em Niterói é o lugar onde tem mais consultório no mundo, clínica odontológica. Se formam por ano em torno de 16 mil novos dentistas. Então, como que é a concorrência? Gigantesca. Muito grande. Então, se o dono, se é dentista ou é um empresário, ele não estiver preparado mentalmente em primeiro lugar, os processos não vão dar certo. Então ele tem que ter essa visão mental de crescimento pessoal. E é isso que eu trabalho muito com os donos, em primeiro lugar, porque eu pego muitos donos de clínica odontológica cansados, exaustos, desistindo do negócio. E o primeiro trabalho nosso é levantar a moral e mudar a mentalidade deles também. Totalmente, né? Mudar totalmente. E a neurociência ajuda muito nisso, muito. É algo assim impressionante, que eu sou apaixonado por isso. E mudar essa mentalidade e mostrar que dá resultado. E às vezes, o primeiro mês dar esse boom, não é por causa de novos processos de treinamento, é porque a mentalidade mudou. E aí, aquilo que você quer para sua vida, aquilo que você quer atrair, você primeiro tem que ser. E é isso que eles começam a trabalhar, na minha mentoria ou consultoria de clínicas odontológicas. Alessandro, quando a gestão não está mal feita, né, da clínica, a gente consegue, esse posicionamento é afetado da clínica, né? E assim, quais os primeiros sinais que você acha que os dentistas, né, donos de clínicas têm que começar a perceber, né, que afeta diretamente ali o que o cliente percebe dele, né? Até os pacientes já começam a perceber que a clínica está desorganizada. Olha, muito boa pergunta, Paty. O que acontece? Todo dentista, dono ou empresário, ele tem que entender de processo. Ele tem que estipular processos. Tá? O que acontece muito hoje é a visão de clínicas desorganizadas, que você marca um horário e não é atendido naquele horário. Então, a primeira coisa, acho que eu vou dar um conselho aqui, dar uma chave.
para todo mundo que é dono de clínica odontológica, ler o livro da Disney. Como encantar o meu cliente. Então, a primeira coisa é você entrar na sua clínica como um cliente. Estou entrando como fosse um cliente. Eu gostaria de ser atendido aqui? Isso mesmo. O que me passa quando eu entro na minha clínica? Qual o cheiro? Porque até o cheiro afeta o marketing, né? Que cor que eu vou usar? Neuromarketing, né? Então, são coisas que hoje o empresário ele não pode ser mais amador. E clínica dentária, muito menos. Porque tem muitas franquias fortes que investem dinheiro, mas vou dizer uma coisa, eles não dão suporte também. Só investe para o nome aparecer. É mais no comercial, né? Para ganhar mais e mais clientes. Não estão preocupados com o retorno. Que o que geralmente os dentistas menores, eles têm a qualidade, mas já não tem aquela força do grande, né? Isso mesmo. Então, assim, a primeira coisa que você fez a pergunta e voltando a ela é olhar o atendimento. Então, qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito? Você se tornou dentista por quê? Esses dias eu fiz uma entrevista para contratar um dentista de 22 anos. E falei assim, poxa, é muito difícil contratar um dentista recém-formado no mesmo ano. E eu comecei a fazer algumas perguntas. E uma delas foi assim, por que tu escolheu ser dentista? E ele me deu uma resposta que me emocionou totalmente. Ele falou assim, eu desde meu pai, desde os 12 anos, ele usava prótese, não tinha dente. Ele não sorria. E quando ele ficou mais velho, ele conseguiu fazer implante. A vida do meu pai mudou. Mudou comigo. Começou a sorrir com todo mundo. A brincar. A ser mais alegre. As coisas mudaram dentro da minha casa. Mudou a autoestima, né? Totalmente. O sorriso muda a autoestima da pessoa. Então ele se tornou dentista para mudar vidas. Qual o propósito da sua vida? E muitas vezes a gente faz essa pergunta e espera assim, porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero ficar rico, né? Porque a pessoa pensa logo no dinheiro, mas não. É porque o dinheiro é a consequência do propósito. Dinheiro é a consequência do seu propósito. Porque o propósito, muitas das vezes, é difícil você saber qual é o seu propósito, né? As pessoas ficam anos, às vezes, tentando saber qual é o seu propósito. Né, qual é. Descobrir. Mas, assim, o que te faz feliz? É o teu propósito, né? Nós vamos fazer um planejamento de uma empresa para começar. A gente bota lá, qual é a missão? O que é a missão de empresa? É a razão pela qual ela existe. Qual é o teu propósito? É a razão pela qual você existe. Eu amo pegar empresários que estão desacreditados. Eu amo ver pessoas sendo transformadas, conquistarem. Eu amo ver o resultado e ter pessoas felizes novamente. A gente que trabalha com mentoria, não sei se você... Com certeza você pensa assim que a gente tem um pensamento muito parecido. Verdade. O sucesso do meu cliente, o sucesso do meu mentorado é o meu sucesso. Quando eu vejo a evolução do meu mentorado, quando eu vejo meu mentorado ganhando muito dinheiro, vendendo muito, parece que eu tô ganhando aquele dinheiro. É muito transformador na nossa vida. Muito. E é instigante, né? É viciante isso, porque você vê a transformação de uma pessoa e você fazer parte daquilo, não tem preço. Não tem. Tem muita gente que acha que... Fale, né, que as clínicas odontológicas fecham, que a pessoa quebra por falta de paciente. E não é por falta de paciente, nem sempre é por falta de paciente. Você pode dividir com a gente, assim, eu sei que você tem uma experiência dessa, essa pergunta foi intencional, porque eu queria que você trouxesse para as pessoas. Qual assim, clínica que você já viu fechando por um motivo que não foi só a falta de paciente? Olha, na verdade, essa pergunta é maliciosa. Vindo no podcast de mulher, você tem que... tem que vir protegida. A gente tem estratégia aqui. Não é fácil. E quero dizer, tá muito feliz por vocês, pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigada. É muito legal porque a grande maioria das minhas mentoria e consultoria são mulheres. Eu imagino. Tá? Minha vida toda eu trabalhei só com mulheres. Então, assim, as mulheres são... Então já tá acostumado. Tô acostumado. Mulheres são muito inteligentes, muito dinâmicas, muito práticas, muito proativas. Então, muito mais fácil que homem. Mas, assim, hoje não existe falta de paciente. Existe falta de estratégia.
Existe falta de clareza no processo. Costumo dizer para os meus mentoreados ou consultoriados que a melhor coisa é você ter clínica do lado de uma clínica bem grande, de uma franquia. Porque eles investem dinheiro para trazer alguém, só que na hora não dão atendimento. Essa pessoa vai sair dali e vai logo para o lado. E quem está do lado? Você. Dando o melhor atendimento, sendo humano, focando no teu propósito. Então, assim, não existe falta de paciente. Existe falta de clareza na estratégia. Então, assim, peguei uma clínica, uma rede de clínica, que faturava 350 mil, né? E em 4 meses eu botei um faturamento de 1 milhão. Porque faltava estratégia. Então, quando eu cheguei, botei algumas estratégias onde os donos ficaram loucos e falaram assim, não, agora acabou com a minha clínica. Destruiu a minha clínica. E, na verdade, quando a gente trabalha com estratégia, as coisas vão evoluindo de uma forma... Aquele dinheiro que ele achou que era um gasto, Isso. ele começa a perceber que na verdade foi um investimento, que voltou 3, 4, 5 vezes a mais do que aquele dinheiro ali Isso. investido em alguma pessoa, em alguma equipe, né? Você pra tem que botar em prática a estratégia. Isso, porque você tem que dar, às vezes, 2 passos para trás para depois dar 10 para frente. É. Isso aí. Então, assim, eu fiz uma estratégia que posso falar aqui, não tem problema, porque a ideia foi minha mesmo. Onde o orto, quando a gente fala orto, é o aparelho, né? Onde a pessoa bota o aparelho. Eu fiz a R$60. Ninguém no mercado fazia isso. Todo mundo falou assim, vai estar falindo. Passou os 2 primeiros meses, a concorrência viu que a gente não estava falindo, começou a ficar desesperado porque começamos a aumentar. Só que eu treinava a equipe para tudo que chegasse, a gente teria que aumentar a venda em clínico. Quando eu falo clínico, eu falo de limpeza, raspagem, Tipo um produto restauração. isca, né? Isso aí. Então, eu trabalhava isso e a equipe estava treinada para isso. E outra coisa muito importante, para uma empresa dar certo, você precisa de processo. Mas você precisa estar com as necessidades básicas dos seus funcionários, colaboradores, realizadas. Eu uso muito pirâmide de Maslow, né, para analisar empresas e analisar pessoas. Se teus funcionários estão felizes com a tua empresa, eles vão lutar por ela. Eles vão lutar por você. Então, tem que pagar um salário mínimo. Eu sei que as cargas são gigantes no nosso país. Tributárias machucam às vezes, Machucam. né? As cargas tributárias. E 2027 vem novidade. Vem. Né? Vai vir um tal de split. Vai ficar um pouquinho pior. Então, as empresas têm 2026 para organizar o seu fluxo de caixa agora. Porque já vai cair na sua conta descontado o imposto. Então, assim, as pessoas, elas têm que estar felizes onde estão trabalhando. Claro que, assim, tem regras, tem tudo isso, mas as necessidades estão sendo atendidas do seu O funcionário. mínimo, né? Pagar em dia, pagar a comissão certinha. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, É o que né? menos acontece, pagar comissão em dia no mercado. Ainda E mais essa no pessoa que tá odontológico. trazendo dinheiro pra ele, né? Igual você Isso. falou, você faz ali o produto isca. Se não tem uma pessoa pra fazer o follow-up pra essa pessoa que fez o orto, e aí? Não ia dar certo a estratégia, né? Isso aí, você tem uma outra clínica que eu fui até campeão em primeiro lugar no Brasil, em Bom Sucesso, e lá a gente usei muito tráfego pago. Lá foi o primeiro lugar que eu usei tráfego pago. E a gente fazia em torno de 180 mil por mês. Eu lembro que a inauguração foi em 2019, vieram os CEOs da marca pro Rio. Foi a primeira dessa marca no Rio. E eu chamei os CEOs e falei assim, qual a melhor clínica de vocês no Brasil? De São Paulo tal. Espera que eu vou passar. Naquela hora eu vi uma risada de canto assim. Ele não sabe. Ele não sabe o que ele tá falando. Não É sabe, menino, coitado. Tá querendo aparecer. E passamos pela pandemia. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Mais a clínica faturou. E eu me tornei primeiro lugar do Brasil, com 99% em crescimento de venda, ganhando troféu. E o único gerente convidado para participar da conversão, não sendo dono de uma franquia. Por causa de estratégia. Isso é muito importante mesmo. Você faz toda essa parte acontecer. A gente faz o tráfego pago para chegar os leads pro dentista, né? E a gente tem alguns dentistas, né? Clínicas lá. E tem um que 5 meses atrás estava desacreditado já. Falou que ia fechar. E são crenças que a gente vai aprendendo depois que a gente vê que dá certo se você botar processos. Isso. Que ele falava assim, ele tinha 2 consultórios, um na Barra e outro em Nilópolis. Então a gente estava tentando o tráfego para Nilópolis. E aí ele,
não, a de Nilópolis não dá certo por causa do local. Vamos tentar pra Barra. Muito mais fácil que no Barra. Aí, só que assim, tentou pra Barra, também não deu certo. Voltou pra Nilópolis, só que ele falou assim, não. Aí ele deu uma guinada nele, assim, é agora. Tipo, acho que foi tipo assim, é agora ou não vai ser, né? E aí botou gente pra dentro, botou uma pessoa pra ficar com ele gravando conteúdo o dia todo, botou uma pessoa ali no comercial direto, e ele ficava fazendo todo dia reunião com essa pessoa do comercial pra alinhar o comercial, botou CRM. Hoje, 4, 5 meses depois... Ele já, acho que já atingiu a meta dele 3 vezes a mais, né? Tipo assim, todo mês atingindo a meta que era acima da meta, a cada mês, né? O legal, você trabalha com essa parte de tráfego pago, né, Paty? E o legal é que a minha consultoria começou praticamente com isso, sabia? Porque quando o tráfego pago que eu fiz no Bom Sucesso deu certo, o Jonathan, que é um amigo meu já de 7 anos, ele falou assim, Alessandro, só tá dando certo aí. Em outros lugares do Brasil, da franquia, por causa não tá dando certo. do que era feito com os leads que chegava, né? Aí eu falei assim, eu posso pedir pro pessoal te ligar? Eu falei, pode. Foi quando eu comecei a dar consultoria para outros lugares do país e explicando, porque não adianta ter só o tráfego pago se a pessoa que vai receber o leads não sabe converter. Exatamente. Né? Aí eu vou entrar na área da Michelle. Não, e ele tá fechando lead de 6, 7, 8 meses atrás... Que você não perde o lead nunca, né? A Michelle fala isso. Você pagou por ele, ele só não é seu mais quando ele falar, olha, não quero mais que você me mande mensagem, não quero mais mensagem sua. Ele não é mais seu lead. É isso aí que eu falo. Ele já pediu pra você parar de te atender ele. Isso que eu falo. Tem lead ali que ele mesmo fala, que tem lead que no 6º, no 7º follow-up, que vai responder a primeira mensagem. É isso aí. Entendeu? E aí, quando ele pergunta assim, mas por que você não me respondeu todas as outras mensagens? Ah, na correria você me mandava mensagem na hora do trabalho, eu não tava podendo responder. Agora que calhou de você me mandar uma mensagem, eu tô tranquila aqui, tô te respondendo. Mas eu quero sim fazer o serviço, vamos marcar no 7º follow-up, olha só. O legal disso que você tá falando é... Porque assim, se ele não continuar mandando, o concorrente manda. Isso aí. E na hora que ele tá precisando, ele mandou 6 meses. No 7º mês ele não mandou, desisto. O concorrente mandou... E fechou. E aquele cara fala assim, cara, eu tô toda hora recebendo isso, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer agora. Aí naquele 7º... Você tá aquecendo o lead pro outro fechar a venda. Isso acontece muito. Acontece demais. Porque as pessoas desistem. É frustrante pro vendedor quando você não é atendido, quando você não é respondido. É frustrante. Mas a gente precisa entender que o vendedor precisa da inteligência emocional. Olha, que não é um não pra mim, Michelle, não é um não pro Alessandro, é um não para aquele momento. E eu não posso levar isso para mim. Às vezes realmente o cliente está ocupado, às vezes não está no momento de compra, porque pode ser isso também, não está no momento de compra dele. E ok, tudo bem. Sim. Eu tenho que respeitar isso. Claro. Só que eu acho assim, eu tenho clientes, eu já tive clientes dentistas, e eu não sei se você também tem esse desafio. Fazer com que o cliente, o dentista, entenda que ele vende na hora que ele está atendendo o cliente. Na hora que o paciente está lá, com a boquinha aberta, ele está fazendo o procedimento e ali ele está conversando com o paciente, que ele já está vendendo todo o tratamento que ele precisa fazer. Sim. E eles têm resistência de entender que eles também são vendedores. Ou fazendo um upsell, que nem ele fez a estratégia, né? Já falando de outros serviços que ele pode estar... O que você está falando é muito verdade, Michelle, porque assim, quando você pega um dentista que hoje no mercado que eu trabalho fala que faz orçamento, ele fecha vendas fácil. Mas o dentista ele tem que entender que a venda fechada é praticamente, partindo dele, é 80%. 80%. Então, por quê? O que a gente aprende muito para aumentar as vendas? Saber das dores, né? O paciente geralmente chega no dentista com o quê? Com dor. Tá com dor. E ele quer um remédio para a dor dele. Dor. Então o dentista tem a solução. O ponto que você está falando é bem legal porque a maioria dos dentistas eles não querem ser vendedor. E todos nós temos que ser um vendedor. Eu devo até fazer isso hoje, uma live hoje, como vender sem querer ser vendedor. Que eu vou abordar esse método, né? E o que é sobre o que eu vou falar? Vou falar justamente isso. Você não precisa, às vezes, de início, ter técnica de venda, mas saiba muito bem do seu produto, dos benefícios e qualidade do seu produto e serviço.
O que o seu produto resolve. Isso, aprende a ler toda a parte técnica. Porque assim, vamos fazer um exemplo. Me fala de uma viagem que vocês fizeram, que vocês lembram assim, e poderiam me indicar. Você, qual foi de uma viagem? Ou um filme, ou um livro. Livro que eu posso te indicar é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por que, Michele? Porque ele trouxe para mim um conhecimento e eu não só para minha vida, né, mas histórico também. Eu conheci sobre grandes homens que iniciaram toda a parte econômica dos Estados Unidos que eu não conhecia. Legal. Então, o porquê da minha pergunta? Por que eu fiz isso? Porque quando você sabe muito bem de algo, ou você gosta muito bem daquilo, você fala com uma emoção tão grande, joga uma energia tão forte, que naturalmente aquilo é vendido. Às vezes você encontra com um amigo seu, fala de um restaurante muito bom, fala assim, cara, tem que ir nesse restaurante. E não é vendedor do restaurante, mas o restaurante fez um atendimento tão bom que faz os seus clientes ser os seus vendedores. Então, quando você sabe muito bem a parte técnica, quando você entende e se apaixona por aquilo, coloca emoção. Eu trabalho tudo com emoção, tá? Então, por isso eu estudo muito sobre neurociência, faço até um MBA em neurociência clínica, porque tudo é envolto de emoção. A venda é emocional, a gestão é emocional, a gente trabalha com pessoas. Tem dia que você não tá bem, vai fazer como? Sim. Vai E ficar tem que em casa. vender. E tem que vender. E tem que vender. Quando toma não, né? Então, assim, o vendedor toma não é apenas um sinal de o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer. Qual parte do processo eu não fiz corretamente? Isso aí. Entendeu? Então, o não... eu costumo dizer que portas que são fechadas, muitas das vezes, são mais vitórias do que portas abertas. Sim. A gente aprende mais com o erro, né? Sim. Porque às vezes uma porta aberta você não percebe e às vezes você vai se afundar. Com certeza. E aí que entra o nosso propósito. Quando a gente tem um propósito, voltando lá, o nosso propósito, a gente entende, a gente não perde o foco. Não perde foco nenhum em relação a isso. Tá? Então, assim, acho que a parte que o dentista tem que entender é que ele é um vendedor e um transformador de vidas. Alessandra, adorei a nossa conversa, assim, deu para esclarecer muita coisa ali sobre a gestão das clínicas. Acredito que muitas dentistas aí que estão assistindo a gente vai também abrir a mente para que realmente pensar como empreendedor, não só como dentista, né? E essa câmera aqui agora é sua, Alessandro, para você agradecer a sua equipe, sua família, quem você quiser dar uma mensagem, deixar uma mensagem, fala com ela que ela é sua agora. Então, eu quero falar para todos que são empreendedores, donos de pequenas, médias empresas e clínicas odontológicas, donos de clínicas, dentistas ou não dentistas. Se você está cansado, se você está esgotado, se você não acredita mais na sua empresa, não vê mais resultado, eu quero dizer que você não está sozinho. Hoje você tem uma mentoria, uma consultoria que pode fazer virar o seu negócio. Virar sua mente primeiramente, porque assim o seu negócio é transformado. Não pense só que vai virar para 2026 e o meu negócio vai virar se você não mudar a sua mente. Então, coloque isso na sua cabeça, tá? Hoje, você pode contar comigo para dar suporte. Eu estou no Instagram, Alessandro Goffre, Gofre. Me chama lá no Instagram e só botar lá, virada 2026, que eu vou saber que é daqui do podcast. E aí eu vou dar uma atenção especial para você. Show, legal, foi obrigada, ótimo, foi um prazer te receber, Alessandro. E pessoal, esse é mais um episódio do podcast sobre linhas tortas. Já curte esse episódio, compartilha com algum dentista aí que está precisando aprender mais sobre gestão, ativa o sininho para receber notificações do nosso canal e segue a gente. Até o próximo. Até o próximo, galera. Tchau, tchau.